fotografasse algumas atitudes, algumas atividades, alguns acontecimentos da nossa vida. Então, os bloqueios emocionais são aqueles, né, fatos, são aquelas memórias, aquelas crenças que ficam registradas no seu inconsciente, né, por conta do que você viveu, e todas as vezes que você volta a vivenciar, a ouvir ou a participar de alguma atividade que lhe remeta, né, que lhe faça lembrar aquele fato passado traumático, isto vai te fazer travar diante de algumas situações. Imagine aquela pessoa que passa por algum acidente e passa a não conseguir mais viajar como antes. Então isso se torna um bloqueio emocional por conta de um trauma. Muitos de nós humanos convivemos no meio social e por conta de alguma forma que o outro trata você, em alguma ocasião, faz com que você se sinta, né, menosprezado, impotente, inconsciente de que aquilo não é seu. Então, muitos de vocês aí que estão me ouvindo no momento, talvez tenham alguma barreira emocional que talvez outras pessoas, quando veem você relatar aquilo, né, dizem que isso é besteira, que isso é pouca coisa, que você é muito fraco, que isso é tolice, né? Tem algumas pessoas que não conseguem, né, ficar calma diante de um período de chuvoso, né? Fica naquela condição da barreira emocional de que não vai conseguir, né, se posicionar de forma tranquila. Outros não conseguem dirigir em alguns ambientes públicos porque já tem aquela barreira emocional de se achar incompetente para aquilo. Outras pessoas não conseguem falar em público porque acreditam que as outras pessoas vão rir dela e acreditam que ela não vai conseguir concluir com sucesso aquele propósito do momento, seja lá uma leitura na igreja, seja lá uma palestra, seja lá uma contribuição, um relato, né? Seja lá falar em uma rádio, seja lá dar uma entrevista na rua. Todos esses eventos que eu estou aqui citando, em muitas pessoas são vistos como barreiras emocionais, porque a pessoa tem, né, uma condição traumática, onde ela passou, né, por situações ou de vexame, ou se envergonhou, ou foi constrangida. Então, todas essas situações, né, desenvolveu na pessoa um modo de não conseguir agir diante daquilo que queria. Então, a pessoa muitas vezes paralisa, literalmente paralisa e não consegue reagir e nem colocar em prática tudo o que ela queria. Então, muitas pessoas nem sabem de onde vem esse bloqueio, né? Às vezes nunca nem ouviram falar. E nem também sabe que tem aquilo, né? Não sabe que isso que se comporta, né? Esse hábito seu é um bloqueio emocional. Então elas vivenciam situações, né, em que tiveram algum valor emocional e essas memórias ficam lá guardadinhas, né, como se fossem fotografias, ou imagine uma lâmpada apagada lá na sua condição inconsciente. E todas as vezes que você tem contato com algo semelhante, essa lâmpadazinha se acende e você volta a se sentir em perigo, se sentir preso, se sentir impotente, digamos assim, né? O cérebro humano, ele armazena tudo o que acontece na nossa vida, nesse nosso chamado, né, parte da frente aqui da testa, como a gente chama, né? Aqui cientificamente chama-se de córtex frontal, né? Então, se você já passou por alguma situação que fez o seu cérebro, né, fotografar ali aquilo como sendo algo que signifique para você um perigo, signifique para você uma condição de extrema exigência, é possível que esse momento possa ser lembrado lá na frente como algo traumático. E essa condição que lhe gerou sofrimento faz com que você procure, né, uma segurança, uma proteção, uma forma de se esquivar dos acontecimentos que estão ali prestes a acontecer. Então, muitas vezes essa reação, esse bloqueio emocional te impede de fazer algo que você queria. Faz com que você fique ali paralisado, como pode acontecer muitas vezes, tá? Tem pessoas que passam por algum acidente de trânsito e todas as vezes que ela volta a viajar e que lembra daquela ocasião, passam mal, ficam ansiosos, o coração acelera, outros, né, tremem, tem uma série de comportamentos. Então as pessoas liberam, né, um padrão de comportamento, mas nem sempre essa realidade é vista como sendo uma
uma reação emocional da pessoa ter aquela reação automática diante de algum fato. As pessoas que convivem em um ambiente tóxico de muita violência, todas as vezes que escutam alguém falando alto, por exemplo, ou escutam alguém em um momento ali de debate um pouco mais enérgico, a pessoa já se sente assustada porque, né, está traumatizada e tem ali suas memórias de bloqueio das experiências negativas que você passou lá no passado. E de onde é que vêm esses bloqueios? Como é que eles, né, surgem na nossa mente? Como é que eles são captados e registrados na nossa condição emocional, tá? Essas experiências, esses bloqueios, eles podem ser causados por nós mesmos e podem ser causados por outras pessoas, tá? Durante nosso tempo de experiência, os bloqueios emocionais, às vezes você não queria guardar aquilo como um bloqueio emocional. Você não queria, né, lembrar daquilo que você lembra, muito embora isso você não escolhe. A sua mente capta tudo, né, registra, e diante dessas experiências, eles geram, né, bloqueios que faz com que essa pessoa se sinta muito impotente ou em perigo. Então imagine, os principais agentes bloqueadores que acontecem, né, são as emoções. Imagine, tem aqui um exemplo. Durante todo o meu tempo de experiência com bloqueios emocionais, nunca vi coisas causarem bloqueios. Os principais agentes bloqueadores são emoções e, naturalmente, pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, podem ser pais, podem ser professores, parentes, amigos na rua, colegas de trabalho, tantas variedade de pessoas que você convive. Essas pessoas são os agentes que geram bloqueios na sua mente por conta do que você interpreta do que conviveu com elas, não? São pessoas que confiamos ou que não confiamos, mas que trazem para a gente algumas atitudes que nos frustram, que nos assustam, que nos, né, proporcionam ocasiões de extrema emoção, um medo muito grande, uma frustração, de decepção muito grande. Tem muitas pessoas que dizem, eu nunca tenho sorte com relacionamento. Possivelmente, em algum relacionamento anterior que ela teve, ela passou por situações muito desagradáveis. Tá? E aí, tem pessoas que até trazem isso para uma condição mais de relacionando cores, comidas, lugares, né? Trazem as superstições muitas vezes relacionadas a isso. É porque eu estava usando aquela roupa, então toda vez que eu uso ela, eu não tenho sorte. Então tudo isso causa situações. Então entendam. Nós também não podemos acusar as pessoas de serem totalmente responsáveis dessas causas dos bloqueios. Porque muitas vezes, tá? Principalmente os nossos pais, os nossos familiares, né? Eles tiveram aquela atitude achando que estava acertando. Fizeram com que, né, os filhos tivessem a oportunidade de conviver com eles e eles, por não terem sido treinados para ser pais, eles muitas vezes erraram tentando acertar. Então, desde que nós percebemos e aprendemos o que são bloqueios emocionais que as outras pessoas geram na gente, nós precisamos, né, treinar a nossa mente para romper essas barreiras emocionais, podermos entender o que causou essas barreiras emocionais, para que todos esses traumas possam ser curados, para que eles passem a não nos trazer mais sofrimentos, para que eles consigam ser lembrados sem estar paralisando a pessoa que vivenciou o momento. Então é mais fácil ler o nosso comportamento. Você aí pode estar se observando e se perguntar por que eu fico, né, ansiosa diante de tal situação, por que eu fico tremendo de algumas situações, por que eu não consigo dizer não para outra pessoa, por que eu tenho medo de
não agradar a outra pessoa, possivelmente isso vem de alguma experiência negativa que você teve lá no passado. Tem pessoas que têm muita dificuldade de dizer não para quem está convivendo, né? Seja lá irmão, pai, colega, professor, ela se acha insuficiente, ela se acha impotente, ela se acha infeliz, ao ponto de não dizer não para o outro por achar que sempre dizendo sim, o outro vai gostar mais dela. Então, todas essas questões trazem aí em sua raiz, em seu histórico de vivência, alguma questão traumática e que tornou-se, lá para frente, uma barreira emocional na sua vida. Tem muitos bloqueios que nós convivemos com eles que chegam a ser ridículos, né? Como eu comentei agora há pouco. Muitas pessoas, quando visualizam alguns bloqueios que nós temos, eles riem da gente, chamam a gente de besta, de tolo. Vige, que coisa besta. Como é que você pode ter medo de uma angia desse tamanho? De onde vem esse trauma, esse bloqueio emocional? De onde vem esta mudança de atitude tão rápida por conta de uma barata? Então, muitas vezes esses bloqueios são ridículos perante ao nosso potencial humano de ser. De maneira geral, cada pessoa ao longo de sua vida desenvolve inúmeros bloqueios emocionais. Não só é um nem dois. Chega a ser 200, sei lá, 300 ao longo da vida. Muitos. Até o momento, né, a gente percebe que nós conseguimos superar alguns naturalmente pela nossa experiência. As mesmas demandas que me geravam bloqueios na minha infância, na minha adolescência, quando eu chego à vida adulta, pode que eu não considere mais isso como sendo algo forte para mim. Então, eu muitas vezes supero somente com o meu tempo de vida, com a minha experiência. Mas tem muitos tipos de bloqueios, principalmente aqueles causados por violências, principalmente aqueles causados por acidentes, por assaltos, por momentos mais traumáticos. Eles tendem a, às vezes, perdurarem por uma vida inteira. Então, a gente precisa ficar atento para saber eliminar esses episódios e também conseguir se blindar, né? Desenvolver resiliência para não desenvolver novos bloqueios, novos traumas. Mas esse assunto, ele muitas vezes não é levado a sério por muitas pessoas. Eles, em várias situações, chegam a se comportar como se aquilo fosse algo que não merecesse importância. Todos os nossos comportamentos, eles são importantes. A gente só precisa ter consciência, a gente precisa ter compreensão exatamente do quanto que aquele tipo de atitude pode me causar prejuízos caso eu não saiba lidar com eles. Então, imagine um milionário que tem a sensação de que seu dinheiro vai acabar. É muito provável que, para quem trabalha de forma organizada, esse dinheiro não vá se acabar. Mas, às vezes, a pessoa tem medo e vive trabalhando como um louco com medo do dinheiro acabar. Tá? Imagine pessoas que têm bloqueios, que têm dificuldades de fazer coisas novas. Tem pessoas que têm um medo incrível de aprender coisas novas. Prefere ficar na mesmice, naquela condição mais segura, mais rotineira de anos de vida, mas não tentam fazer coisas novas. Há pessoas que têm a sensação de profundo abandono, porque talvez em algum momento ela começou a pensar que a mãe ou o pai gostavam mais de um irmão do que dela. Talvez ela tinha a sensação de que a professora gostava mais de um colega de sala do que dela. E isso fez com que esta pessoa desenvolvesse um bloqueio emocional de rejeição ou de abandono, onde ela muitas vezes carrega para a vida inteira aquela condição de inferioridade, acreditando que o outro é melhor do que ela, que o colega vai ser sempre mais valorizado do que ela, que os irmãos vão ser sempre mais valorizados do que ela. Então, esses bloqueios emocionais podem ser muito profundos, eles podem ter uma condição de
fixação desde a sua infância, desde os seus primeiros anos de vida. Acredito que todo ser humano tenha no seu arcabouço de experiências algum trauma da infância, alguma experiência que hoje você lembra. Talvez até você ria sozinho daquelas situações que você passava, mas que na época você sofria muito das experiências que estavam ali sendo vivenciada. Então, muitos desses bloqueios que às vezes vêm lá da sua infância precisam ser vistos como algo que é muito importante e que lhe traz experiências novas hoje, que lhe traz conteúdo para compreender a sua realidade hoje. E entenda que talvez em algum momento você até desenvolva algum outro trauma. Um determinado momento do ano passado, eu recebi uma paciente no consultório clínico e que ela relatava que tinha um bloqueio para ler na igreja. Ela relatava que em muitas ocasiões participava lá da leitura, né, da liturgia, gostava de fazer e que muitas pessoas gostavam do formato que ela apresentava lá, os versículos, né, as palavras que estavam lá previstas para ser lidas naquela cerimônia. Só que em determinado momento da vida dela, ela gaguejou lá na hora da leitura, ela se enrolou toda, ficou nervosa e precisou, né, parar a leitura e recomeçar para conseguir fazer. A partir desse dia, ela ficou tão envergonhada por ter errado, gaguejado lá na leitura, na hora da missa, que ela desenvolveu uma barreira emocional e passou o ponto a não conseguir mais ler a leitura lá na missa dominical, porque ela ficou pensando repetidamente que iria errar, que iria passar vergonha, que iria ser motivo de piada, de indiretas, de mangação, como diz o sertanejo, e este evento passou a ser altamente, né, traumático, entristecedor e causando nela um consequente afastamento dos movimentos da igreja, porque ela tinha vergonha de ser chamada de novo para ler e não queria dizer não, então ela passou a ficar mais distante e até evitar de estar em alguns eventos da igreja, porque tinha medo da outra pessoa convidá-la e ela não queria ir, para não dizer que estava com medo de errar. Então, alguns eventos da nossa vida adulta também geram bloqueios emocionais e a gente precisa identificá-las. É preciso identificar os bloqueios que você tem, é preciso identificar o que causou esses bloqueios em você, de onde vem, se são de experiências recentes, se são antigas. É preciso perceber se você sozinho consegue lidar com eles, se você consegue trabalhá-los para resolver, digamos assim. Ou se você sozinho não consegue lidar com isso, se não consegue conversar com isso. É preciso buscar ajuda profissional. Em algumas ocasiões pode ser um psicólogo, em algumas ocasiões pode ser um professor, pode ser um líder religioso, pode ser um mentor, né, um treinador, um técnico, né, como muitas pessoas falam dentro da condição dos movimentos, né, de equipe, mas que você precisa ter consciência exatamente daquilo que você faz enquanto pessoa. E aí, um bloqueio não costuma ser fácil de identificar. Nem todo mundo tem essa habilidade, nós sabemos disso. Assim como nem sempre é fácil, né, perceber quando ele vem. Você, quando se dá conta, você já está paralisado, você já está bloqueada. Você já está bloqueado diante daquela situação e não sabe exatamente o que fazer. Mesmo não querendo fugir, você acaba se esquivando da situação por uma ação automática, né? Um mecanismo de defesa que o seu cérebro
criou. Então, como a gente pode buscar uma forma de identificar o bloqueio, a gente precisa identificar também de onde vem e o que fazer para enfrentar. Quais são as estratégias que a gente deve usar, tá? Vou falar para vocês agora uma lista de algumas sensações, alguns sintomas, alguns sentimentos que você precisa estar atento e que causam efeitos, né, que são os mais comuns do nosso dia a dia, tá? E com isso você pode buscar as causas do bloqueio, assim como também você pode identificar com mais facilidade aqueles episódios e aquelas situações em que você ficou ali se sentindo paralisada e bloqueada. Muitas vezes, muitos de nós temos medo da escassez, né, de não dar certo, o medo de errar, o medo de falhar. Muitos de nós temos dificuldades, temos medo de tentar algo novo, estudar algo novo, buscar algo novo. Muitos de nós temos medo de praticar coisas que antes nunca praticamos. Sei lá, andar num tipo de transporte novo, cantar uma música diferente, tentar aprender um instrumento. Muitas vezes. Muitos de nós temos insegurança na comunicação, porque na nossa base de criação, muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de ser orientados numa comunicação. Em muitas ocasiões nós fomos obrigados a ficar calados e não tivemos a oportunidade de conversar. Então, esse formato de criação que nós tivemos não nos treinava para sermos assertivos na comunicação. Muitas vezes nós éramos obrigados a ficar calados. Então isso também dificulta a gente. Como consequência, muitos desses episódios da nossa vida nos geram ansiedade. A ansiedade, ela é uma das emoções que mais nos atrapalham no nosso dia a dia por conta da consequência fisiológica que ela gera, né? Coração acelerado, boca seca, tontura, formigamento, dormência, tremores, choro, dor no peito, náusea e entre outras coisas que são causadas pela ansiedade e que todas as vezes que essa ansiedade começa a ser, né, sentida no nosso organismo, muitos de nós paralisamos. Tem pessoas que deixam de viajar porque começam a sentir um sintoma ansioso e não sabem o que é. Tem pessoas que não apresentam trabalho na faculdade, na escola, porque a ansiedade gera nele aquele medo de errar, de falhar. Outro ponto muito importante, que também é causado por essas condições de barreiras emocionais, são sintomas depressivos. E aí entendam o seguinte, quando eu falo sintomas depressivos, não quer dizer que todo mundo que tem uma barreira emocional vai estar depressivo. Mas o que vocês precisam entender é que a nossa mente, ela é como uma esponja e que tem uma capacidade de absorção de várias coisas que acontecem à nossa volta. Quanto mais a nossa mente pensa, absorve e dá audiência e acumula coisas negativas, mais ela vai ter tendência de desenvolver sintomas negativos. Quanto maior for a nossa ação repetitiva, tá, de acumular pensamentos, crenças, atividades, escolhas, desculpas negativas, reclamações negativas, maior vai ser a chance da gente desenvolver também algum tipo de bloqueio emocional. Outra dificuldade muito grande que nós temos é a falta de gestão emocional e a falta de gestão comportamental. Muitos de nós adultos não sabemos como agir diante de muitas situações. Ao longo da nossa vida, é perceptível que nós humanos somos treinados para sermos impulsivos e não somos treinados para sermos racionais e termos bom senso em muitas coisas.
é comum que a gente erre muito diante disso. E aí o próprio erro muitas vezes já nos deixa tristes com nós mesmos, se sentindo culpados, se colocando numa condição de não ser bom, de ser pecador, de estar errado, e tudo isso nos gera muito mais sensação negativa de que a gente não merece às vezes nem viver. Tem pessoas que começam a partir disso buscar uma condição de perfeccionismo. Não, eu não posso errar, eu não aceito isso, jamais vou ter sucesso dessa forma e tantas outras coisas. Tá? Então, esses elementos, eles geram um gasto de energia muito grande e geram, consequentemente, adoecimento mental. O adoecimento mental, ele é, geralmente, né, chegado no ser humano, né, ele é advindo de, geralmente, dois canais que a gente pudesse assim definir para facilitar a compreensão de todos que me escutam e que me assistem nesse momento. O adoecimento mental, dentro da primeira vertente que a gente visualiza que o adoecimento mental chega na nossa condição de vida, é dentro das condições sociais. As condições sociais, elas são mais fortes do que a nossa condição genética. Nós sabemos que a base genética, né, nosso histórico de familiar de doenças mentais, ele é muito importante que seja visto, porque ele influencia muitas vezes alguns episódios, algumas crises. Muito embora nós percebemos, dentro do contexto científico, dentro do contexto médico, clínico, que o modo social, a rotina da pessoa, as atitudes, as exposições, os alimentos, os hábitos, são os principais fatores que fazem alguém desenvolver uma doença mental. Nós sabemos, dentro das pesquisas, né, europeias, que, por exemplo, o uso da maconha, ele gera, em 70% dos casos, algum tipo de transtorno mental em quem usa na sua adolescência. Então, mesmo que a pessoa não tenha, no seu histórico familiar, uma condição de base genética com tendência a alguma doença mental, se ele faz uso de alguma substância, seja lá maconha ou outro tipo de droga alucinógena, ele tem uma chance muito grande de desenvolver algum tipo de transtorno, né? Esquizofrênico, bipolaridade, transtorno delirante e outras questões que envolvem a psicose. Então, dentro da nossa condição mental, da nossa capacidade, do nosso arcabouço, né, de reservatório de saúde mental, dois canais são os que mais sugam isso da gente. O primeiro deles são as rotinas sociais, é o que você assiste, é o horário que você dorme, é a comida que você tem, é as relações que você tem, é a família que ele criou, é a rotina, é o estilo, tudo. Esse é o primeiro canal, né, sua rotina, que suga sua capacidade, sua saúde. E o outro são os fatores biológicos que você tem, tá? O colega aqui comentou, Simone comentou aqui. Toda a nossa volta mudou, não vejo mais nada, as pessoas buscando perfeição para tentar se destacar. Eu vejo que não devemos viver pela vida do outro, e sim em nossa realidade. Cada um é uma etapa diferente. E Sueli pergunta se o álcool também. Quando o álcool é usado de forma constante, Sueli, também pode ser um fator que desencadeia alguns episódios, tá? Porque, por exemplo, chega um momento, né, em algumas situações, que a pessoa bebe todos os dias. Aí o fator, né, de beber todos os dias, caso em algumas situações, né, ele pode realmente perder toda consistência ali, de organização social, e aí nos períodos de abstinência, essa pessoa vai apresentar, né, uma sensibilidade muito grande que pode desenvolver, né, desencadear algum tipo de episódio de doença mental também nessa pessoa, tá? E aí sobre o comentário aqui da Simone, que é muito interessante, né? Eu visualizo que dentro do cenário social, as mulheres são muito mais penalizadas com isso, Simone, porque se cobra muito mais perfeição, né? De beleza, a mulher é muito cobrada para não ter cabelos brancos, para não ter rugas, não pode ter barriga, não pode ter
pele flácida e tantas outras coisas. A mulher é muito mais cobrada para estar com uma condição de perfeição corporal, estética, por exemplo, né? Então, essa busca das mídias sociais, que muitas vezes a gente vê algumas pessoas aí praticando, ela gera uma constante busca de perfeição, né? Uma vontade enorme, uma felicidade tóxica, onde parece que todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que beber cerveja Heineken, todo mundo tem que frequentar os melhores lugares, todo mundo tem que usar iPhone 15, todo mundo tem que usar carro novo, todo mundo tem que frequentar restaurantes caros. Isso é uma coisa muito ruim, porque a maioria das pessoas que postam isso não vivem isso. É um episódio qualquer da vida dele, onde ele está ali apresentando isso, e ele tenta fazer com que as outras pessoas percebam que aquilo parece que é uma rotina dele, mas não é. Então, quando nós, humanos, buscamos nos guiar pela vida do outro, buscamos nos influenciar totalmente pela vida do outro, nós estamos deixando de olhar para a nossa e nós estamos abrindo espaço para uma condição competitiva injusta, que é a condição emocional e de realidade e de sucesso e de oportunidades. Cada um tem o seu propósito de vida, cada um tem as suas necessidades. Nossas necessidades biológicas não podem ser negligenciadas. Eu não posso guiar a minha vida pelo que outra pessoa faz. Não posso guiar minha vida, né, pela Simone, não posso guiar minha vida pela Sueli, não posso guiar minha vida pelo Leonardo, não posso guiar minha vida por ninguém. Tá? Eu preciso guiar minha vida pelo que realmente é meu. Só que aí, muitas dessas pessoas não têm objetivos, aí fica querendo se guiar pelo do outro. Tá? Nós precisamos desenvolver nessas pessoas autenticidade. Nós precisamos desenvolver nessas pessoas uma condição de estar sendo verdadeiro consigo mesmos, para não ficar tentando viver a vida do outro, tá? Pare de querer viver a vida do outro, porque isso não dá certo. Você só vai gerar mais frustrações em você, só vai gerar mais bloqueios emocionais em você e vai se sentir mais culpado, mais feio, mais pobre e assim sucessivamente. Quando nós, humanos, tentamos viver a nossa vida baseado no que está lá na rede social, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, seja lá qual rede social você quer se manter baseada, você não está vivendo uma vida real, você está vivendo uma vida artificial. O que se vê no Instagram, sei lá, acho que uns 90% do que a gente vê no Instagram não existe. É coisa montada somente para parecer perfeito e para parecer feliz, tá? Eu não sei quem foi, em algum lugar do planeta, em algum lugar da história da humanidade, que inventou que para ser feliz tinha que ter grandes posses, tinha que ser melhor que o outro, tinha que ter algum tipo de vantagem, tá? Quanto mais a gente se afasta da nossa base primitiva de existir, mais doente a gente se torna, mais artificial a gente se torna e mais frágil a gente se torna. Quando eu, Diógenes, homem, pai, né, nordestino, não quero e não aceito viver a minha condição da minha realidade, do meu lugar, sertão, e eu vou dar valor às coisas de outro lugar, lá da Coreia, por exemplo, como eu vejo algumas pessoas que são daqui da nossa região, mas que vivem fissurado nas coisas, nas séries da Coreia, nos artistas da Coreia, nas músicas da Coreia, em muitas questões que não são da nossa realidade e que talvez a pessoa nem conheça de fato como é. Ela vê um recorte que está lá na internet. Então isso faz com que a pessoa invista muito tempo da sua vida no que não é a sua realidade. E, naturalmente, ela deixa de conversar com quem mora na sua casa, ela deixa de, né, compreender a lógica da sua rua, ela deixa de entender os movimentos necessários do comércio da sua região, ela deixa de valorizar os artistas da sua cidade, ela deixa de investir tempo na saúde dela mesma, de fazer uma caminhada, porque ela está investindo tempo em olhar ou em dar audiência ao que é de outra região, que é de outro país, o que é de outras pessoas que não é a sua realidade. A gente precisa ter uma base de orientação, naturalmente, mas a gente precisa ter compreensão e ter
uma condição de escolha pessoal. Aquilo que o outro faz pode não ser bom para mim e eu não tenho obrigação de fazer. Tá? Algumas pessoas realmente buscam e vivem, né, toda a sua condição de vida, de rotina, né, como a Sueli fala aqui, né, baseado nas condições religiosas, né, segue lá uma rotina de prática na comunidade e isso o mantém vivo, forte ali, ó, consistente na sua linha de satisfação. Outros não são tão religiosos, mas mantêm uma linha de atividade, né, mantêm um papel social, têm uma rotina profissional e estão ali bem, né, cumprem seus requisitos sociais, né, se alimentam bem, têm rotina, convivem socialmente, trabalham, estudam. Tá? Isso é que é importante. Então, todas essas questões que a gente busca, principalmente no que tem aí uma condição de necessidade de aprovação, isso é um problema muito grande. A carência é tão grande em algumas situações que a pessoa não sabe nem o que ela quer. Ela quer buscar no outro aquilo que ela espera. Tá? Essa semana, se não me engano, foi sábado, eu vi uma frase que eu fiquei refletindo um pouco sobre ela, que foi o seguinte, uma pessoa postou aqui no status do WhatsApp que dizia assim a frase: quando a pessoa não sabe, né, a verdade e nem sabe o que dizer diante das situações, ele repete a narrativa de outras pessoas porque não tem conteúdo para apresentar. Tá? Quando a pessoa não sabe a verdade e não sabe se posicionar diante dos fatos acontecidos, ele busca reproduzir uma narrativa de outra pessoa, porque ele não tem conteúdo para apresentar. Então, vocês precisam se perguntar se o que vocês vivem é exatamente o que você quer, o que você gosta, ou é o que o influenciador está dizendo lá na rede social. Tá? Tem muitas pessoas que estão aí roendo as unhas para acompanhar o primeiro episódio do BBB, do Big Brother Brasil. Olha, por favor, não perca seu tempo com o Big Brother Brasil, não, que o Big Brother Brasil é um programa que não acrescenta em nada, nem em virtudes, nem em moral, nem em aprendizados, nem em respeito. Pelo contrário, a gente tem visto nos últimos anos que o Big Brother Brasil só escancara cada vez mais a condição da futilidade midiática que acontece na nossa vida. Então, se você pegar o tempo que você assiste o Big Brother e você for ler um livro, você vai ter muito mais experiências e aprendizados ao seu benefício. Tá? Não vá perder seu tempo com isso, achando que está ganhando. Não, você está perdendo seu tempo. Tá? Do mesmo jeito, tem pessoas que começam alguma rotina, em forma até de brincadeira, né, num jogo virtual, e aí jogam um dia, 2, 3, e aí começam a ter prejuízos financeiros por conta disso. Tá? Porque vai na onda do influenciador A ou B que diz: não, eu ganhei não sei quantos reais no jogo do Tigrinho. Vamos, deixa de ser besta. O jogo do Tigrinho ele é programado para você ganhar de vez em quando, que é para você se manter viciado e estar lá botando seu dinheiro. Tá? Nenhum jogo ele é programado para o usuário ter vantagem. Não, o jogo todo ele é feito exatamente para você ganhar de vez em quando, que é para você achar que está tendo vantagem. O jogo é feito para o dono do jogo enricar, e não para você, tá? Deixe de ser inocente, tá? Deixe de ser imaturo nessas questões. Então, se a gente pensar dentro de um contexto de lógica do que é que gera os bloqueios emocionais, os bloqueios psicológicos da gente, é exatamente aquilo que você pensa sobre você. Se você pensa negativo, se você pensa que você não tem, né, potencial, que você não vai conseguir, que você não é bom, que você não é bonito, que você não vai ter sucesso, você realmente não vai ter sucesso porque você mesmo é que está dizendo isso a você. Tá? Se você acha que você não merece aquela função só porque a outra pessoa, né, parece que é mais inteligente, não é assim não. Você tem que buscar todas as coisas que você acredita que você merece. Estude, né? Se comporte de forma positiva. Compreenda quais são as atitudes que você tem que ter enquanto pessoa para você enfrentar seus desafios. Enquanto ser humano, todos os dias, enquanto adulto, você tem que resolver problemas. Não fazemos mais nada na vida além de resolver problemas todos os dias e, naturalmente,
se alimentar, dormir, descansar, fazer com que a sua vida biológica esteja em dias. Mas, no contexto social, nossa vida inteira é só resolver problemas e mais nada. Se for um problema seu, é seu, vá lá e resolva. Se não for, deixe que o dono do problema resolva, deixe de querer resolver as coisas dos outros, pare de querer mudar os outros, muitas vezes que não dá certo. Tá? Ame-se, cuide-se, valorize-se, se comporte de uma forma consciente. Não adianta querer ser a vida do outro. Entende? Se por acaso, em alguma situação, você lembra de alguma ocasião que lhe gera, né, trauma, desânimo, né, conflito, tristeza, tá? Tudo isso é merecido que você reflita sobre isso que lhe incomoda e busque uma forma de não alimentar esse pensamento, porque ele só vai lhe deixar sentindo, né, indiferente, com a sensação de inferioridade. Quanto mais você tiver compreensão desses bloqueios que mexem com você, a gente precisa definir uma ação para desbloquear isso. A gente precisa definir uma ação para refazer esse acesso e treinar sua mente para pensar de forma positiva durante aquela situação. Então, se você muitas vezes pensa, eu não sou bom, eu vou errar, você precisa pensar o contrário. Não, eu sou bom e eu não vou errar. Eu preciso treinar mais para não errar. Eu preciso ler mais para ler melhor. Eu preciso ler mais para estar mais informados. Tá? Aprendam. Existe uma diferença muito grande entre informação e notícia. A informação, ela é um conteúdo, né, verdadeiro, ele é um conteúdo que tem veracidade e que é exatamente criado ou então desenvolvido a partir do que vai ser em qualquer lugar possível utilizar aquilo para o bem de todos, uma informação. Agora, uma notícia, ela pode ser uma notícia verídica como informação, mas pode ser uma notícia inventada ou criada ou alterada ou maquiada somente para transmitir alguma ideia ilusória. Então, muitas vezes, a gente está fazendo na nossa mente alguma ideia ilusória. Nós mesmos estamos criando fake news nos nossos pensamentos. Os bloqueios emocionais são os pensamentos que nós mesmos criamos dentro da nossa mente. Vamos aprender a pensar positivo sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente enfrenta. Se você não consegue lidar sozinho com algumas pessoas que lhe causam, né, bullying, como muitas pessoas conceituam, ou então se essa pessoa geralmente lhe constrange, né, lhe agride, se você não sabe como lidar com essas pessoas, procure uma orientação profissional que esse outro profissional vai lhe treinar em como lidar com essas pessoas. Se você não sabe como romper a barreira do medo de dirigir, do medo de ler em público, do medo de um adoecimento, do medo do seu filho não gostar de você, do medo do seu marido lhe abandonar, se você não sabe como fazer isso, a gente tem estratégias, ferramentas para você aprender a fazer isso. Não adianta você viver com medo. Ah, meu marido vai me deixar se eu não fizer assim. Talvez ele vai deixar exatamente porque você é assim. Tá? Não existe isso de você viver com medo o tempo todo da outra pessoa lhe abandonar. Pare com isso. A pessoa lhe abandona porque ele realmente não quer estar com você. Não é por defeito seu, não. Você, quando tem conteúdo que a outra pessoa concorda, admira e precisa, ela vai estar com você independente disso, tá? A gente precisa filtrar todas as nossas relações sociais, até mesmo a nossa família. Tem muitas pessoas que não são positivas, que não nos acrescentam. Tem muitas pessoas da nossa família que são pessoas tóxicas, que não nos motivam para o sucesso, que não sabem comemorar com a gente as nossas vitórias. Tem pessoas que só sabem ser negativas, tá? Quanto mais nós tivermos consciência de quem são as pessoas que têm algo positivo a nos acrescentar, melhor vai ser a nossa jornada de vida, porque você vai deixar de dar audiência para muitas pessoas. Tá?
Se for da família, conviva o tanto que você precisar. Se não precisar, não conviva. Deixa ela no canto dela e fica no seu. Se é no seu trabalho, do mesmo jeito. Conviva só o tanto que você quiser. Não precisa ser legal com essas pessoas só para não ser, né, vista como uma pessoa chata. Não. Você precisa ser justo com você primeiro, tá? Se sendo justo com você, você consegue ser justo com o outro, ótimo, melhor ainda. Você tem que dizer sim para você, você tem que cuidar de você para você sair desses bloqueios e parar de ficar, né, levando desacerto na vida, porque o outro só, né, lhe ataca, o outro só lhe agride, o outro só lhe bota para trás, o outro só lhe, né, lhe constrange e outras mais, tá? Nós precisamos todos os dias caminhar de forma firme, sabendo o que você quer. Se você quer comprar uma roupa e a cor é verde, pois compre verde porque você quer verde. Ah, mas não está na moda. E eu tô nem aí pela moda. Eu quero estar vestido com roupa que eu tiver vontade, tá? Não tô nem aí de estar com o meu cabelo. Olha, o meu cabelo aqui tá na moda de quando? De quando eu era menino, sei lá de quando foi que inventaram esse corte de cabelo, acho que 200 anos atrás. Ah, mas a moda não é essa, porque quiser estar na moda, vista. Corte o cabelo como quiser, bote brinco, faça tatuagem, raspa a sobrancelha, faça o que quiser, que queira estar na moda. Eu não quero estar na moda não, eu quero ter moral, eu quero ter saúde, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter responsabilidade. Porque quem está na moda, quem se preocupa só com a moda, nem sempre está preocupado com a moral e com o compromisso, tá? Eu quero trabalhar, eu quero ser, né, consciente da minha função, eu quero estar com saúde no meu papel, eu quero ter consistência no meu trabalho, eu não quero estar na moda não. Não estou nem aí para moda. Quem quiser estar na moda, vá ficar na sua moda, porque eu não estou não, preocupado com isso. Eu quero ter a saúde, eu quero ter estabilidade emocional, eu quero ter riqueza de ter paz, de estar no meu lugar e não estar preocupado se está passando o programa A ou B ou C lá na internet. Não, não quero não, tá preocupado com isso. A gente vive de realidade, a gente não vive de fantasia não, pessoal. Vamos viver o que é de fato lógico e real da nossa vida. Não adianta querer viver de ilusão. Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar o telefone assim. Não, não tem não. Tá? Quando nós tivermos firmeza para conseguir dizer não para essas futilidades, quando nós tivermos firmezas para priorizar o que realmente é prioridade na nossa vida, que é a nossa saúde, que é a nossa alimentação, que é o nosso sono, que é o nosso contexto de paz e de boas relações familiares, a gente vai conseguir ter muito mais boas, né, atitudes, bons comportamentos, boa vivência. Entende? No dia que todo mundo parar de beber cachaça, as pessoas vão estar mais harmoniosas nos finais de semana. No dia que as pessoas pararem de usar drogas, elas vão cometer menos falhas enquanto seres humanos. No dia que as pessoas pararem de dirigirem, né, embriagados, vão cometer menos acidentes. No dia que as pessoas tiverem mais bom senso nas suas palavras, elas vão ser mais cordiais, elas vão ter mais prudência, mais bom senso. Então, entendam, nós muitas vezes, né, paralisamos diante de um bloqueio emocional que nós mesmos temos, não queremos melhorar muitas vezes, mas buscamos agradar os outros, tá? Uma das nossas grandes falhas enquanto humanos que nos sugam, que nos adoecem, é a querer agradar os outros. Pensem nisso. Chegando aos nossos minutos finais do nosso programa Consultório Emocional dessa segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui online, ao vivo aqui no meu Instagram, @psicólogo Diógenes Pereira, Fátima Machado lá de Carneiros, Fábia Rodrigues, Fabiana Rodrigues, Amanda, Virgínia, Simone, Sueli, Nita, Rosemary, grande abraço a toda a turma aí da Pedra d'Água, do Poço das Cheiras, de Maravilha, toda a galera do Senador Rio Palmeira que sempre me acompanha aqui ao vivo nas segundas-feiras, Carneiros, Olho d'Água, São José da Tapera, Dois Riachos, Olivença, povo querido de Santana de Ipanema, grande abraço a cada um de vocês, uma excelente semana a todos. Vamos chegando aqui os nossos minutos finais de hoje, na próxima segunda-feira estaremos de volta. Na sonoplastia,
Um alô para Mata Grande, ó. A Amanda tá me ouvindo lá de Mata Grande, ó. Grande abraço a todos de Mata Grande. Estive aí outro dia em Inhapi também, Pariconha. Turma abençoada aí do Canapi. Grande abraço a todo mundo aí do nosso Alto Sertão. Assunção, grande abraço. Sim, tem outro pessoal que me acompanha sempre também lá na cidade de Piranhas. Tem muita gente aí que acompanha aqui a 90,7 e nos dá aí uma audiência maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente semana. Na sonoplastia, o Leonardo Dionísio. Na direção é a Flávia Gouveia. No comando e liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Um grande abraço a todos e uma abençoada semana. Até a semana que vem. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Leonardo, como é que tá a sua agenda para sábado de manhã, hein? Sábado